Qual é o sentido da vida? Qual o seu propósito? Desde que existe história escrita, e provavelmente antes, os seres humanos já pensavam sobre isso. Então, se você espera que nesse vídeo ou em qualquer outro você vai ter uma resposta definitiva sobre isso, você tá um pouquinho iludido. Mas, se você quiser saber um pouco mais sobre o que eu penso, sobre o que já se pensou no passado e um exemplo de vida muito legal que vai te ajudar a ter uma noção melhor do que é isso e como você pode achar o seu, fica ligado aí. Depois da Aline precisar ir até um hospital, a gente fez vários exames e ficamos uma semana tranquilos no Angra dos Reis Marina Club. Mas agora que parece que tá tudo bem, era hora de seguir viagem. A gente parou também no Shopping Piratas para repor a comida do barco e acabou também dormindo uma noite ali. E agora vamos para o Abraão. Chega de Angra um pouquinho, quer dizer, a gente vai estar no município de Angra ainda, mas vamos para o Abraão. É um lugar muito legal que eu gosto bastante. É ilha grande, tem várias coisas legais e tem muita estrutura também. Mercado, etc. Pronta para ir para o Abraão? Pronta! Agora uma nova pessoa! Uhul! 100% recuperada! Agora puxa que é uma beleza. Parabéns! Impressionante! Bitola certa, mano. A bitola certa, a bitola... Ah, agora esse aqui é o quê? Esse é o 10 metros. Esmalte... Amazona. Vermelho Amazona. Bem escolhida a sua cor. Meu Deus! Nunca tinha conseguido. Veio um Cheetos. Fandangos. Veio um fandango na âncora. Puta pariu, sem querer a gente tá limpando o oceano, mas da forma mais horrível. Pelo amor de Deus! Se você perguntasse para um grego antigo qual era o sentido da vida, é bem provável que ele diria que é viver em eudaimonia, ou seja, viver de acordo com a natureza. Quando alguém tentava fazer algo fora da sua natureza, isso era chamado de hubris, ou exagero. É a noção mais próxima que eles tinham do pecado do cristianismo. Existiam vários outros conceitos do que era uma vida bem vivida na Grécia, esse era apenas um bastante comum. Na Idade Média se tinha uma ideia mais coletiva do sentido da vida. Você fazia parte de uma grande hierarquia, pertencia a um feudo, a um reino, e também uma hierarquia religiosa bastante forte. Era muito marcado o seu sentido e o seu propósito. E muito desse propósito era jogado para a vida eterna, depois da morte. Mas isso não quer dizer que era fácil, porque mesmo dentro do conceito dos gregos, como ter certeza qual é a sua natureza para viver em eudaimonia? Às vezes pode demorar uma vida inteira. E achar o sentido da sua vida, o seu propósito, não é uma coisa que você vai achar pensando muito sobre isso. É uma coisa bastante emocional também. Tem a ver com você se encaixar no mundo e o mundo te acolher também. Muitas e muitas pessoas passam a vida inteira sem encontrar um propósito forte e acabam aderindo a um por conveniência. A vida acaba jogando às vezes a gente em situações que a gente se encaixa mais confortavelmente. E não tem nada errado com isso, mas eventualmente pode acontecer na vida de qualquer pessoa algo que vai fazer você ir contra o conforto. E muitas vezes contra o senso comum, contra a conveniência. Mas apesar de tudo jogando contra, vai te dar uma satisfação e um senso de realização que é difícil fugir. Acordamos aqui no Abraão, lugar muito legal que eu gosto muito e foi onde eu conheci, meio que entrei nesse mundo mais ou menos, porque foi onde eu vi um veleiro pela primeira vez e, sei lá, tive mais contato com o mar, assim, aqui mesmo. O legal da Vila do Abraão, na Ilha Grande, é que além de ser um lugar muito legal de ancorar, tem uma estrutura bem razoável. Aqui tem farmácia, tem posto de saúde, é bem estruturado aqui. O mais legal é que não tem carro, só uma ambulância, acho que tem, umas coisas assim. Mas muito bom ficar num lugar sem carro. Por volta de 3.000 pessoas moram por aqui, e no outro dia a gente conheceu um projeto muito legal. 9h30 da manhã eu tô indo conhecer uma escola muito legal de vela aqui na Ilha Grande, com alguém que vocês já conhecem. Vocês vão saber quem é agora. De criança, né? E na verdade o que faltava aqui era sempre espaço físico
Porque eu sempre tive a consciência, olhando para outros projetos sociais, que o espaço e o respeito às doações era o que também mais importava. E aqui na Ilha Grande a gente tem um espaço muito restrito, porque além de ser uma ilha, é uma vila minúscula. Então eu nunca consegui um espaço para dar início a essa ideia. E a ideia sempre esteve muito bem formatada na minha cabeça, né? Até que certo dia o Silvio Ramos, por coincidência, esteve aqui e falou: Luciano, por que você não abre uma escolinha de vela aqui? Eu falei: pô, Silvio, contei essa mesma história. O projeto está escrito, está pronto há muito tempo, por sinal, só que eu não consigo espaço. E na semana seguinte, eu conversando com amigos que já tinham projetos aqui com crianças, um deles, um empresário que administra o projeto de canoas polinésias, ele falou assim: eu concedo o espaço para você, para a escolinha. Aí eu falei: caramba, sério? Ele: sério? Porque as crianças já estão prontas, a gente já tem o domínio sobre as crianças, porque já existia um projeto de escoteiro e a Canoa Havaiana já fazia um projeto aqui. E aí nós unimos as forças. O Fogo, que é o coordenador do projeto de canoa polinésia, ele concedeu o espaço e a gente conseguiu colocar o projeto na rua pedindo os equipamentos. E por incrível que pareça, a comunidade náutica ela abraçou tão rápido o projeto que em menos de um mês nós já tínhamos 5 optimistas com 2 velejando. E as doações foram chegando e a escola formatou de uma forma muito rápida, ao ponto de a gente conseguir, já em menos de um mês, dar as aulas. É óbvio que a gente começou com adaptações, né? Mastreação de bambu, velas rasgadas, mas isso aqui pra gente é normal, né? A gente já vive em ilha há muitos anos e é normal a gente adaptar a nossa vida, né, às necessidades locais. Dentro dessa deficiência, assim, você acha, cara, que o fato de precisar adaptar e arrumar as coisas também não tem um efeito, assim, pedagógico interessante com as crianças? No meu ponto de vista, perfeito, né? Inclusive, faz parte da nossa vida aqui e as crianças estão acostumadas, até porque os próprios pais trabalham no meio náutico. Aqui a gente não tem uma vida com muito dinheiro, então faz parte da vida da criança e dos pais das crianças já crescer com adaptações. Então quando eles olham a necessidade de nós nos adaptarmos, fazermos adaptações para velejar, eles já sentem aquilo parte do projeto, falam assim: nossa, que legal que eu também estou aprendendo a adaptar. E o que essas crianças, cara, sabiam da vela de veleiro? Absolutamente nada. Elas tinham uma noção de que a vela ela era intocável antes disso. Inclusive, eles até impunham um certo glamour na vela. E a gente vem mostrando no projeto social que a vela ela é mais um esporte que pode ser acessível. Basta nós termos força de vontade, unirmos as forças, corrermos atrás, né, dos locais que vão fornecer ajuda, que a gente consegue estabelecer um contato muito próximo e colocar as crianças dentro do esporte, né? Então elas estão a partir de agora vendo que elas conseguem fazer parte desse movimento e que esse movimento não é tão glamouroso assim, mas elas não tinham qualquer contato com a vela. Eu até hoje sou o único velejador da Ilha Grande que vive exclusivamente da vela. Então a partir de agora eles começam a enxergar uma outra realidade, inclusive a própria comunidade que surgiu comprando cascos de veleiro flutuante já começa a trocar a forma de pensar e começa a partir para veleiros que velejam, né, em vez de comprar cascos que flutuam. Essa mudança de paradigma tem sido muito importante aqui na vila. E esse trimarã, a vela, vocês já velejaram? Não, a primeira vez agora. A gente fazia escoteiro, aí daqui a pouco o professor Luciano foi aparecer numa aula. Aí logo no dia seguinte ele deu uma aula às 3 horas, a gente foi. Eu e mais 2 amigos meus. Aí depois disso eu comecei a fazer direto. Aí eu comecei a gostar e agora a gente tá aqui. E por que você gosta de velejar? Pô, mó bom, cara. Pô, é uma vibe boa. Não dá nem pra explicar. Você tem uma liberdade, tá ligado? Aí você consegue velejar sozinho, tem tudo no seu controle lá, você fica com calma lá. Você consegue ultrapassar os seus limites, negócio assim, sabe? Ainda mais que a gente já tá... A gente vive no mar, a gente já tá mais acostumado também. A gente tinha poucos barcos, mas agora a gente tá recebendo doação, graças a Deus, né?
Aí a gente tá botando quase todos os barcos que a gente consegue na água pra velejar. Quando chega um barco, ele chega pronto ou vocês têm que arrumar? Ó, às vezes chega pronto, por exemplo, aqueles dois ali, o Niterói, eles não chegaram pronto, tava sem flutuador, sem moitão, a gente deu o nosso jeito, aí agora já arrumou eles, tá com o flutuador tudo bonitinho, o moitão já tá ali, já temos lemes com extensões, que a gente não tinha, agora já tá tendo, e é isso. Aí a gente tem mais alguns barcos lá, mais 4 barcos lá na prateleira, tá sem flutuador e mais coisa lá, a gente tá reformando, limpando. E vocês mesmo junto com o Luciano, vocês que arrumam? Sim. Tava sem moitão e também a gente conseguiu botar os freios, botou os potes para poder tirar a água, botou as fitas de escora também, com a camisa do Saravá. Legal, cara. Vocês chegaram a conhecer o barco ou só por... Não, ainda não. Só foi no barco do professor. Legal, eu vi vocês velejando ontem. Mas o que? O professor já não faz nada? Caramba, os alunos já dominaram assim? Amanhã que horas a aula lá? De 10 a meio-dia com todo mundo, e aí de meio-dia em diante é só com os mais avançados. Entendi. O que tu sente assim que muda na relação entre a vila inteira, não só as crianças, e os velejadores que estão aqui? Tem acontecido diversas mudanças, na verdade, né? Primeiro é que agora a gente já vê uma interação maior dos velejadores com a vila e as pessoas da vila. Essa foi uma mudança que eu acredito que tenha sido a primeira delas. A partir do momento que nós lançamos o pedido de ajuda para montar a escola, a gente já vê a comunidade náutica de velejadores entrando mais na vila. A segunda mudança é que a vila hoje está enxergando a vela de uma outra forma. Para você ter ideia, nós temos pessoas aqui interessadas em ir com seus próprios barcos no dia da largada da regata da classe J70. Isso nunca existiu aqui. Você não viu interesse de ninguém de ir assistir uma largada de regata lá em Angra dos Reis. Hoje a gente já tem pessoas aqui, donos de embarcação, falando assim: Luciano, que horas é a largada? Eu quero lá ver. A terceira mudança é que você vê as pessoas procurando a escola de vela e perguntando: poxa, eu também posso fazer parte desse mundo? Como é que é? E nas crianças totalmente, né? Você consegue mudar a criança rapidamente para esse mundo e elas já enxergam o mundo da vela de outra forma, enxergando com oportunidades de fazer parte profissionalmente. Mas você vê os pais também querendo aprender a velejar, os adultos? Então vários pais têm vindo procurar a escola para saber como eles também aprendem a velejar. Por exemplo, no Saco do Céu, que apesar de não ventar, tem uma família de uma pessoa lá que pratica esporte, ela é triatleta, né? O pai chegou antes da criança. O pai veio me procurar perguntando como ele poderia fazer parte desse mundo, né? E ele não falou em momento nenhum do filho dele. Então isso é uma mudança que, para mim, faz total sentido ter a escola aqui, né? Muitos dos pais dessas crianças já têm uma longa tradição no mar, embora não seja com a vela. E esse pequeno estaleiro tradicional, ao lado da aula de vela, é simbólico demais para deixar passar batido. Vai, amor. Cara, você é um cara que é da ilha, na tua família, tá? Gerações aqui, né? E o fato de você estar dando aula para essas crianças aqui, você acha que também te coloca numa posição que você entende mais elas? Eu consigo entender a característica, né? Inclusive trazendo coisas do passado, né? Acontecimentos do passado. Então eu venho adaptando. Inclusive você vê crianças ainda com uma cultura do passado. E aí eu consigo, entendendo que os fatos históricos da Ilha Grande, eu consigo fazer uma adaptação e aos poucos ir voltando com uma cultura mais tranquila, consciente, e botando a criança naquela cultura de mar e não de terra, né? E o quanto, cara, você falou da história da Ilha Grande, o quanto, cara, que as crianças e os adultos também estão cientes da história da Ilha Grande, assim, dessa cultura é forte ainda? A influência de algumas culturas, a gente tem uma divisão de culturas aqui, diversas culturas na Ilha Grande, né? A gente tem o caiçara, a cultura caiçara, mas a gente tem também a cultura que veio do presídio. Dos funcionários do presídio. Dos funcionários e tal. Ou até mesmo dos alguns atentos. Exato. Então a gente tem uma divisão de culturas. Quando você pega o caiçara e faz uma comparação com a pessoa que está aqui há muito tempo e que veio
da cultura do presídio, existem grandes diferenças, tá? Então nós temos crianças que vêm com uma cultura caiçara, são crianças muito mais voltadas para o mar, crianças que estão interessadas ali no nó, realmente dá para enxergar isso. E temos crianças que vêm de outras famílias, né? Onde elas têm um certo distanciamento da cultura da vela, da canoa, mas que aos poucos a gente vai trabalhando isso e deixando a coisa bem harmônica e bem homogênea. Cara, quais são as principais dificuldades da escola hoje? Atualmente a dificuldade principal é um recurso mensal que mantenha o professor. Como eu estou envolvido muito com o mundo da vela de delivery, de competição, quando eu saio, a gente deixa aqui um professor voluntário que paga aluguel. E eu não posso exigir desse professor que ele esteja na escola quando ele está precisando juntar dinheiro para pagar o aluguel dele e comprar a comida dele. Então hoje a minha maior busca é por um patrocínio cíclico que eu consiga manter esse professor exclusivo para as crianças, porque quando eu saio e o professor precisa trabalhar, as crianças ficam sem instrutor. Porque na parte da canoa polinésia e na parte de educação ambiental já existem professores remunerados, né, que já estão ali sendo mantidos pelo mundo da canoa polinésia. Já tem turista consumindo bastante. Porque eles alugam as canoas. Exato. A locação das canoas, ela permite manter um professor de canoa polinésia. Aí vem o segundo problema, que é o espaço físico. O espaço físico hoje ele é um espaço cedido. Eu sou muito grato a quem tem emprestado esse espaço, eternamente grato por sinal, né? Ele é um espaço cedido que não é o adequado. Eu já enviei o projeto para o poder público solicitando uma área adequada para a guarderia dessas embarcações, dos optimistas, do laser, para que a gente consiga dar mais respeito às doações e para que a gente consiga dar qualidade de vida na infraestrutura de ir e vir da escola, né? Para que as crianças consigam subir com as embarcações até a guarderia, descer, lavar com água doce. Esse projeto já foi enviado e eu vou ficar batendo em cima ciclicamente também, para que o poder público enxergue a gente como um projeto de qualidade, que faz a diferença, que é válido aqui para a sociedade, um projeto de transformação social muito grande, que eles concedam e construam um espaço para a nossa escola. O Luciano é um velejador que compete em regatas e também é skipper profissional, levando barcos do Brasil para o exterior e pelo mundo inteiro. A gente já tinha entrevistado ele no episódio 102, falando aqui da Ilha Grande, e ele tem um Velamar 31, um barco muito parecido com o Balanço. Esse veleiro a gente comprou, eu e meu sócio, a gente comprou um kit em 2004, era um casco convés, e como ele é europeu, todas as peças, o hardware, né, foi trazido a maioria da Europa. Então o Traveler, ele é um Traveler de qualidade, né? Os mordedores, eles são mordedores spinlock de regata. E inicialmente a gente armou o barco regateiro, mastreação fracionada, com cruzeta angulada. Não é uma mastreação original do projeto, mas foi feito com engenheiro naval de renome, né? E cana de leme, cara, eu às vezes tenho saudade. A cana de leme é interessante. Essa cana de leme, ela por dentro é jaqueira. Jaqueira? Por dentro ela é jaqueira, uma peça de jaqueira inteira, né? Só que por fora, o China, que é lá do sailing, laminou com tecido de fibra de carbono. Mas jaqueira é uma madeira boa ou a fibra de carbono já resolveu, né? Eu não entendo nada de madeira. E você sai com esse barco com os meninos também? Pô, direto, né? Uma das maiores diversões atualmente com esse barco, além de sair com a Almiranta, né, é sair com a molecada e ver eles se interessando aí pelo mundo da vela oceânica. Deve ter briga pra passear aqui, né? Pô, todo dia que eu venho, eles mandam mensagem: professor, vai no barco hoje, vai ter aula hoje no barco, não vai? E aí é um prazer receber a molecada aqui e ensinar para eles a vela oceânica. Hoje a escola social, ela vive somente de ajudas, tá? A gente não tem nenhum patrocínio fixo. Pessoas do mundo da vela, como o Angra dos Reis Marina Clube e diversas outras pessoas, vêm correndo atrás para que a escola tenha um patrocínio fixo. Então nós temos hoje um Instagram, temos hoje também um site que foi doado por um velejador, que é o Davi,
é uma pessoa que está aí nova no mundo da vela, mas que é outra pessoa que tem amor pela vela. E nesse site nós temos uma área que é a conta corrente da Associação de Moradores, que é a curadora do projeto. É a instituição que torna o projeto um CNPJ, né, e faz o controle financeiro e que dá aí total clareza para as doações. Inicialmente as doações vinham para minha conta corrente e eu barrava isso. Eu falo, não, doem equipamentos. Mas hoje a gente já tem uma conta corrente da Associação de Moradores que faz a gestão dos recursos financeiros e cuida muito bem desses recursos. Quem quiser ajudar o projeto também, de qualquer forma, pode fazer isso usando o link que eu deixei na descrição do vídeo. Você frequenta essa praia aqui direto? Não, muitas vezes, várias vezes. Todo dia a gente tá aqui praticamente. Saio com os meninos para eles me apresentarem o Abraão. Eu já conheço, mas eu tenho certeza de que não com os olhos deles. Tô com uma saudade da escola. Vocês acabam conhecendo turista, assim, amigo, fica amigo e tal? Mais ou menos. Mais ou menos, às vezes. Todo mês chegava um famoso diferente. Famoso? Todo mês. Que famosos que já vieram aqui na Já ilha? veio Nossa. o Nego do Borel, A Loki. a Loki, Isa. Matheus e... É Matheus e Cauã? Eu acho que foram eles também. É. Que é o famoso dia lindo, né, Tainho? Aí o gente lindo. Fala, Tainha. Que profissão vocês querem ser, cara? Eu quero ser velejador oceânico. Nossa. Velejador Navegador oceânico, quer dizer, navegador. Assim, eu não tenho ideia, não faço ideia do que eu quero ser. Eu quero ser jogador de futebol e antes de começar a pandemia, eu acho que no final de 2019, eu fiz uma peneira pro Vasco e consegui passar. Mas só que como começou a pandemia, ainda não fui pro Rio, não... Atrasou muitas coisas pra mim ser jogador. Eu queria ir morar lá nos Estados Unidos, Ah, que legal, lá pro cara. lado da Flórida. Lá tem bastante coisa legal pra fazer. Pelejador. Velejador, cara? E o que você diria que muda nas crianças participar desse projeto? Eu tenho certeza absoluta que a gente está construindo adolescentes e adultos conscientes, saudáveis, que enxergam o mundo com uma outra ótica, uma ótica mais ampla, onde eles conseguem ver diversas oportunidades, eles conseguem enxergar que fazendo, estudando, treinando, eles têm a capacidade de atingir seus objetivos e mais, que eles possam ser felizes dentro de uma escolha deles. Não só essa questão profissional, essa questão de visão de mundo, tem a questão também do respeito ao próximo, né? A vela trabalha muito em conjunto, em equipe. Então, eles passam a ter noção da importância de ajudar o próximo, de cuidar bem do próximo, de respeitar o próximo. Por quê? Porque o mar exige muito disso. Bom, antigamente eu nem ligava muito pra vela. Eu pensava que era só um barco que fazia passeio, nem sabia que tinha competição com isso. Mas agora que eu tô aprendendo, eu sempre fico olhando assim pra montanha, vendo se tá tendo vento. Aí eu vejo que tá tendo, eu pergunto se vai ter aula ou não. Eu acho que pra mim também, acho que é a minha determinação, porque eu me determino muito pra continuar evoluindo, assim, no mundo da vela. Como já era acostumado com a água, assim, todo dia ir pra praia, não... já era normal pra gente. Agora com a vela a gente se sente com mais harmonia com a água, com os ventos. Sente mais vontade de aprender. Bom também que a gente não vai estar poluindo nada. A gente vai estar usando a base do vento. Pois é. Não vai utilizar gasolina, óleo até que vai pro motor, mas só pra poder entrar na marina, entrar isso aí, não vai gastar. Aliás, essa é uma das minhas partes favoritas da vela, porque é um esporte que não destrói o meio ambiente, não prejudica o meio ambiente. Eu gosto muito de preservar a natureza. E a galera que mora nos barcos, o que vocês acham? Eu tenho uma vontade grande de morar. Nossa, assim, eu acho legal. Cara, e o quanto você já doou seu de tempo, dinheiro, não sei, o que você já fez pra manter isso, cara? Dinheiro não quero nem falar. Mas isso não importa, me traz felicidade. De tempo, toda vez que eu estou na Vila do Abraão, eu estou doando meu tempo quase que 100% para a escola social, porque toda vez que eu estou no Abraão é porque significa que eu não estou trabalhando com delivery ou não estou em regatas, né? E eu estou em casa, escrevendo, melhorando o projeto, complementando o projeto, ou eu estou com as crianças, saindo com as crianças no meu próprio veleiro, ensinando vela oceânica para eles, montando os equipamentos, reformando os equipamentos. Então a doação de tempo
é mais de 50% do meu tempo livre, muito mais de 50%. De qualquer forma que isso acontecesse, ter aulas de vela aqui no Abraão é algo fantástico. Mas mais ainda porque o Luciano se criou e nasceu aqui. E o poder simbólico disso, de ter um menino aqui do Abraão, como essas crianças que estão tendo aula de vela hoje, se tornar um velejador profissional, é uma mensagem que mostra que eles podem também conseguir coisas incríveis, qualquer coisa. E por isso tem um valor muito grande. É um curso de vela, mas no fundo não é só sobre vela. Eu não costumo me colocar em situações de privilégio. Eu venho de uma família que me ensinou que o nosso conhecimento ele é ferramenta de troca, inclusive de auxílio. Mas eu me sinto honrado de ser exemplo para diversas crianças do projeto. Me sinto bem honrado, até porque eu acho que é importante a gente passar para eles essa capacidade que nós temos de, através do conhecimento, ter as nossas escolhas e trabalhar com o que realmente faz a gente feliz. Minha segunda casa. Aqui toda quarta e quinta tem o treino do professor, lá na quadra. Casa grande. Casa de cultura, lá também tem jiu-jitsu. É, Ah, jiu-jitsu? Você faz jiu-jitsu? eu também, ele também. Ah, que Como faixa legal. amarela. Fica aqui, não, fica aqui, segura aqui. Precisei uma fila, né? Porque era mais ou menos uma bagunça. Aqui, olha. Nossa senhora. Por que isso é importante pra ti? Por que tu faz isso? Adriano, eu acho que eu venho de uma família que eu via muita felicidade nos olhos dos meus familiares quando eles estavam ajudando a outras pessoas. Por exemplo, a pesca, quando eu era pequeno aqui, era feita em famílias. A gente colocava a rede na água e o peixe ele era dividido entre diversas famílias, porque não tinha comercialização de peixe. Então, para mim, é muito importante eu pegar todo o conhecimento que eu tenho e todo esse valor que eu tenho hoje no mundo da vela e dividir com essas crianças e fazer com que elas também tenham a mesma qualidade de vida que eu tenho, a mesma felicidade que eu tenho, a partir desse compartilhamento. Eu não posso guardar isso para mim. Né? Conhecimento ele só é bom quando é dividido. E a felicidade vem quando você vê o brilho nos olhos das crianças, falando assim, caramba, isso é muito legal, eu quero evoluir. Sabe aquele bote que tá com todo vermelho? Sim. Aquele ali, ó. Tá lá na foto dessa. Ah, sim. Então, aquele é o taxi boat do meu pai. Ah, legal, cara. Trabalha fazendo taxi boat aí. Ele trabalha. Cara, vocês estão acostumados a todo dia ver turista subindo e descendo, né? Cada uma pessoa diferente. Eu tô vendo que você tá quase morrendo aí. Eu não. Só eu tô fazendo de conta só pra não deixar vocês mal. Aqui que eu moro. Ah, que legal. Olha aí, dá pra ver o mar da janela lá ou não? Vamos lá, dá pra ver aqui, ó. Tem muita gente que passa dificuldade de grana, assim, né? Mas tem muita gente que tem uma vida razoável, mas tá muito pobre de propósito. E você, o que você tá me falando é... Você ganha propósito com isso. Você sente isso também? E como é que você enxerga isso? Pô, Adriano, Desculpa. Eu não me vejo fora da vela. De coração, sabe? Sim. Não me vejo fora da vela. Sim. Eu te falei, a vela é minha vida em si. Então, assim, se eu trago as crianças para esse mundo, é o que me faz viver, cara, sabe? Quando alguém me contrata para fazer um delivery, eu te juro que eu não estou ali por dinheiro. É óbvio que o dinheiro é o que mantém a minha vida. Eu tenho meus compromissos, eu preciso manter meu barco, mas eu fico muito feliz de prestar um bom serviço dentro da vela. Eu fico muito feliz de quando o proprietário recebe o barco e fala, caramba, tá melhor do que eu deixei. E com as crianças é mais ainda, porque quando eu vejo uma única criança e falo assim, caramba, professor, eu quero seguir esse caminho, eu falo, caramba, é mais um nessa nossa comunidade. E eu faço tantos novos amigos, tantos amigos na vela, eu recebo tanta gente que me faz feliz assim, que eu não me vejo feliz em outro ramo a não ser da vela. As pessoas falam, você é muito apaixonado. Eu não sou apaixonado porque eu acho paixão patologia, né? Aquele fogo de palha. Aí eu vejo realmente sentido na palavra amor, né? Porque é uma coisa sustentável, que dura muito tempo e você não vê a vontade se esvaindo. O amor que não some com o tempo, que ele fala, é o amor de Aristóteles, que eu falei no último episódio. O amor que é o medo de perder, diferente do amor de Platão, que é o desejo pelo que você não tem. Achar um propósito é algo também a longo prazo. Não que ele não possa vir de repente, ele pode, mas você nunca sabe quando. Você não fabrica um propósito. Mas talvez tenha algumas coisas que podem ajudar você a encontrar o seu. Se eu puder dar uma dica,
é se abrir para o mundo, abraçar ele de verdade, com carinho, com tudo que ele tem de diferente, mas sem esquecer de onde você veio, o que construiu você. Sem navegar perdido, ou seja, conhecendo o seu ponto de partida e tendo uma ideia de onde você vai, é mais fácil que ele apareça. E quando ele aparecer, você vai saber qual é ele. Se você assistiu até aqui, eu fico muito feliz, sinal que você curtiu o vídeo. E se você tem assistido o canal direto e ele te ajuda a achar propósito, sentido, ou ajudou de qualquer outra forma, pense também com carinho na ideia de deixar pra gente qualquer coisa lá no Apoia-se, que tá o link aqui, tem na descrição também. É um financiamento coletivo, que é o jeito que a Hashtag Sal se mantém. E a gente consegue comprar equipamento, consegue se dedicar integralmente a isso. E a todos que já ajudam, o meu muito obrigado. O canal só existe por causa de vocês. Então até o outro domingo com uma história bacana que eu vou peneirar aqui e achar pra vocês. Até mais!